Você manda uma mensagem carinhosa à noite. Ele responde seco. No dia seguinte, quando você se aproxima, ele parece distante, mas horas depois procura seu colo como se nada tivesse acontecido. Você tenta conversar sobre o que sente e ele muda de assunto. Brinca, beija sua testa, promete que está tudo bem. Só que não está. O pior não é a frieza, é a confusão. Porque quando você pensa em ir embora, ele volta a demonstrar carinho. Então surge a pergunta que fica queimando por dentro. Se existe sentimento, por que amar você parece tão difícil para ele? Ao final você pode perceber que a dor talvez não seja prova de falta de valor, e sim sinal de um encaixe emocional que está sendo lido do jeito errado. Você pode sentir mais clareza sobre o que é rejeição real e o que é incapacidade dele de sustentar proximidade. E quando entende isso, a ansiedade perde força. Existe psicologia por trás desse padrão, e existe também algo profundamente humano. Você talvez veja que o problema não é pedir amor do jeito que você precisa, mas interpretar o limite dele como medida do seu merecimento. Pensa na Marina e no Rafael. Quando estão bem, Rafael é atento, protetor, presente, faz planos, manda mensagem, fala de futuro. Mas quando Marina começa a pedir mais consistência, ele esfria. Some por horas, fica irritado com conversas profundas, diz que está cansado. Marina sente medo, pressiona mais, cobra definição, pede presença. Rafael se sente invadido e recua ainda mais. Depois volta com saudade e o ciclo recomeça. Na prática, muitas mulheres vivem isso. O homem parece amoroso enquanto a relação está leve, mas quando a intimidade pede entrega emocional, algo dentro dele acende um alarme. Não porque ele decidiu machucar, porque proximidade para alguns homens desperta vulnerabilidade. E vulnerabilidade parece risco. Então ele se regula criando distância, trabalha mais, foca em problemas, silencia. Parece frio, mas por dentro está tentando não sentir algo que o desorganiza. Aqui entra uma coisa que Bowlby descreveu décadas atrás. Algumas pessoas aprenderam cedo que precisar demais era perigoso. Talvez por afeto inconsistente, crítica, ausência, ou porque sentir nunca foi seguro. Na vida adulta, isso aparece no amor. Quando a relação fica íntima, o corpo dele lê ameaça onde você lê conexão. Você oferece presença, ele sente pressão. Você pede abertura, ele sente cobrança. Não porque suas necessidades sejam excessivas, mas porque o sistema interno dele confunde amor com perda de autonomia. Isso explica por que alguns homens sabem amar em gestos, mas falham em sustentar o tipo de amor que tranquiliza. Eles podem desejar você, admirar você, até sofrer por você, e ainda assim não conseguir permanecer emocionalmente disponíveis quando o vínculo aprofunda. Parece contradição, mas não é. É limitação. Só que existe outra camada que quase ninguém te diz. Muitas vezes você não está presa apenas ao homem fechado. Está presa ao momento em que ele abre, ao contraste, ao alívio que vem quando ele volta. E esse movimento cria intensidade. Você começa a chamar intensidade de profundidade. Começa a acreditar que lutar por migalhas emocionais prova que esse amor é raro. E aí, um padrão oculto aparece. Sem perceber, você pode estar oferecendo seu melhor justamente quando recebe menos. Mais paciência quando ele some, mais compreensão quando ele falha, mais entrega quando sente risco de perder. Isso não nasce de fraqueza. Muitas vezes, nasce da esperança de finalmente ser escolhida de um jeito estável. Só que, ironicamente, quanto mais você tenta salvar o vínculo sozinha, menos o vínculo revela a capacidade real dele. E existe um ponto delicado. Alguns homens não conseguem te amar do jeito que você precisa, não porque não sintam, mas porque o amor que aprenderam a oferecer foi moldado pela defesa. Eles aproximam até o ponto em que começam a depender. Quando sentem dependência, recuam, porque depender para eles parece perder poder. E muitos nem sabem que fazem isso. Agora vem a parte que surpreende.
Às vezes você interpreta o afastamento dele como mensagem sobre o seu valor, quando na verdade é mensagem sobre o limite emocional dele. São coisas diferentes. Quando você mistura as duas, toda a retração dele vira ferida em você. E aí a relação deixa de ser encontro e vira teste permanente de autoestima. O padrão oculto é esse. Ele foge da intimidade por medo do que sente. Você corre atrás por medo do que sente. Dois medos dançando e se chamando de amor impossível. Quando você enxerga isso, algo muda, porque o drama perde um pouco do encanto e a verdade aparece. Talvez ele não esteja recusando você. Talvez esteja falhando em sustentar a experiência de ser amado sem entrar em defesa. Isso não torna sua dor menor, mas muda a leitura. Você para de se perguntar o que falta em você e começa a observar o que falta na estrutura emocional dele. E essa virada é profunda, porque durante muito tempo você talvez tenha pensado: se eu for mais paciente, mais bonita, mais compreensiva, ele finalmente vai me amar do jeito certo. Mas amor não amadurece porque você suporta mais confusão. Amor amadurece quando duas pessoas conseguem permanecer presentes diante da intimidade. Como homem, eu te digo uma coisa honesta. Muitos homens se afastam não quando deixam de sentir, mas quando sentem demais e não sabem lidar. O erro é romantizar isso como prova de amor profundo. Não é. É sofrimento sem linguagem. Quando você para de chamar incapacidade de mistério, nasce clareza. E clareza acalma. Talvez a leveza esteja em entender que o amor que você precisa não é excessivo. É um parâmetro. Se alguém não alcança esse parâmetro hoje, isso fala de condição, não de condenação. Você pode amar alguém e ainda reconhecer que ele não consegue te encontrar onde você vive emocionalmente. Isso não é rejeição absoluta. É incompatibilidade em um ponto essencial. Então hoje faça algo pequeno. Em vez de reler a última mensagem dele tentando decifrar sinais, escreva em um papel 3 momentos em que você diminuiu suas necessidades para preservar a relação. Só observe, sem decidir nada, sem romper nada. Só veja o padrão diante dos seus olhos. Às vezes, a verdade começa quando sai da cabeça e ganha forma concreta. E eu quero fechar com isso. Talvez a pergunta não seja por que ele não consegue te amar do jeito que você precisa. Talvez seja, por que você aprendeu a duvidar do amor que precisa? Quando você pensa na sua história, em que momento começou a confundir esforço para ser amada com amor de verdade, existe ainda um detalhe masculino pouco falado. Muitos homens foram elogiados por controlar emoção, não por expressar emoção. Foram chamados fortes quando aguentavam calados. Foram admirados quando resolviam problemas, não quando nomeavam medo. Então, na relação, quando a mulher pede presença emocional, ele pode ouvir, sem perceber, uma cobrança para entrar num território onde nunca se sentiu competente. Ele não pensa claramente isso. Ele reage, e reação parece desamor para quem está do outro lado. Veja o Marcelo com Juliana. Quando Juliana chora e diz que se sente sozinha, Marcelo oferece soluções. Paga uma viagem, conserta algo em casa, faz jantar, mas evita ficar sentado dentro da dor dela. Juliana entende isso como indiferença. Marcelo acredita que está amando. Os dois falam idiomas afetivos diferentes. Isso acontece muito. Também existe um risco silencioso quando você tenta ser a mulher que cura a ferida dele. Parece nobre, parece profundo, mas pode virar uma missão impossível. Porque cura não acontece quando alguém ama por dois. Acontece quando quem evita olhar para dentro aceita enxergar a própria defesa. Sem isso, você vira tradutora eterna de um homem que não assume o próprio mundo interno. E mais uma coisa, quando um homem só se aproxima depois que sente risco de perder você, isso pode parecer prova de amor, mas muitas vezes é apenas ativação do medo de abandono dele. Medo não é compromisso. Saudade não é consistência. Reconhecer essa diferença protege seu coração sem endurecer sua capacidade de amar alguém de verdade no futuro. Mesmo quando isso doa, lucidez devolve liberdade.